Galera, nesse vídeo aqui eu vou te explicar quem é a variante do Loki, que é o Vingador Prime nos quadrinhos, a versão do Loki mais overpower, o Loki mais brabo de todos os tempos. E você vai entender como tudo nessa segunda temporada do Loki indica que ele vai se tornar essa versão do Loki dos quadrinhos. Olha, desde o visual dele vazado do episódio final até o que a gente já sabe do Loki recrutando o Wolverine e Deadpool. A gente vai ver tudo isso agora. Assiste esse vídeo preparado, porque é o que tudo indica, o Sam vai criar o maior hype da história do cinema, de novo com esse plot de Vingador Prime. Vem comigo que eu vou te explicar tudo agora nesse vídeo. Inês Trunks, Peter aqui, presta atenção, não, eu não tô exagerando, não é teoria doida, é uma coisa que até agora faz muito sentido. Todo mundo tá percebendo que o Loki da série tá caminhando pra assumir a função do Vingador Prime, tá todo mundo vendo isso. E eu vou te fazer entender o porquê. Quem não sabe quem é o Loki Vingador Prime deve estar se perguntando só uma coisa. Então, antes da gente começar a ligar os pontos, eu tenho que te explicar. Vamos lá. Quem é o Vingador Prime? Galera, o Vingador Prime nada mais é do que a variante mais casca-grossa, mais badass do Loki de todos os tempos. É simplesmente o Loki mais pica de todos. Top do top. Explique isso direito, Peter. Na realidade dele, o Thor morreu cedo quando era criança. Então o Loki foi quem virou rei de Asgard depois de Odin. E diferente dos outros Lokis, esse Loki não é maligno, entende? Ele inclusive nem gosta das variantes dele pelo universo. Ele é um Loki mais heróico, igual o Loki da série, igualzinho. Já vai encaixando as peças aí enquanto eu vou falando. Mas curioso sobre o Loki Vingador Prime é que ele viajava pelo multiverso e via que ele era a origem dos Vingadores. Todos os universos tinham Vingadores que se juntaram para lutar contra o Loki. Igual foi no CM Vingadores 1, entende? Eles se juntaram, quem que era o vilão? O Loki. Isso vem das HQs clássicas. O Loki é o motivo dos Vingadores se juntarem. Ele foi o primeiro vilão da equipe. E nessa história, o plot é que isso aí é meio que um evento canônico, entende? O Loki é o inimigo original dos Vingadores em todas as realidades. Em todas elas, os heróis mais poderosos da Terra sempre se juntam para dar uma coça no Loki, em todas as realidades. E o Vingador Prime, o Loki da Terra 18201, percebeu isso viajando pelo multiverso e não gostou nem um pouco. Afinal, quem é que gosta de ter a bunda chutada em todos os universos, entende? Caramba, todas as minhas variantes, minhas versões estão tomando porrada dos Vingadores. Por quê? O que eu fiz pra merecer isso, né? Ninguém ia gostar, com certeza. Desse evento canônico aí eu não ia querer fazer parte. Por esse motivo, quando o Loki voltou pra realidade dele, ele impediu que os Vingadores jamais viessem a existir. Que porra, vai existir Vingadores aqui pra chutarem minha bunda? Então o Capitão América nunca ia ser descongelado porque ele botou gigantes de gelo vigiando o Steve. Ninguém ia virar o Thor porque ele prendeu o Mjolnir. O Tony Stark nunca ia forjar a armadura dele na caverna, sabe? Ficou pinguço na cadeia, foi o que ele fez. O Loki basicamente garantiu que não haveria ninguém na terra dele para se vingar, ou seja, nenhum Vingador, não teria equipe. Ele ia ser o único e solitário herói da Terra, ou seja, o primeiro e único Vingador, o Vingador Prime. O problema é que os Vingadores são os principais heróis da Terra contra as ameaças cósmicas. O mundo precisa de Vingadores. E o Loki foi perceber isso quando aqueles mega problemas, sabe, aqueles problemas classe S brotaram na Terra. E quando eu falo de problemas classe S, galera, eu tô falando dos cósmicos, os maiores, os piores dos piores. Thanos, Celestiais, Gorr com a Necroespada, Caveira Vermelha com cubo cósmico, né, que altera a realidade. E isso é mega problema, nível até universal, até multiversal às vezes. Por causa disso, o Loki teve que evoluir a magia dele para um nível nunca antes visto no multiverso. Ele teve que pagar o preço para ficar muito mais poderoso e poder lidar com essas ameaças cósmicas. Afinal, era só ele contra essas mega ultra ameaças. Mas o custo foi muito grande. O Loki venceu, mas todos os seres vivos do universo dele morreram. O Loki até tentou se matar no sol depois disso, mas como penitência pelos erros dele, ele foi obrigado a fazer o contrário do que condenou o universo dele. Ele foi sentenciado a montar a maior formação dos Vingadores de todo o multiverso. Então o Loki criou os Vingadores multiversais e passou a recrutar Vingadores de todo o multiverso e lidar com inimigos e problemas de escala multiversal. Problemas que os Vingadores de universos específicos nunca perceberiam, sequer teriam como lidar, porque o poder é muito acima deles. E é exatamente aí que o Loki da série se encaixa. Como o Loki do CM vai se tornar o Vingador Prime? Bom, como vocês sabem, essa segunda temporada de Loki tá mostrando que o Loki tá lidando não só com a destruição da TVA, mas a destruição, a espaguetificação de todo o multiverso. Todas as linhas do tempo estão sendo espaguetificadas. Loki tá lidando com a escala mais alta de problemas já vista no CM. Se você pegar Vingadores ou até o Multiverso da Loucura, por exemplo, Ultimato, tá, o que seja, nada nunca chegou sequer perto da escala de ameaça que o Loki tá lidando. Como o próprio Loki disse, a TVA é o maior poder do universo. Esquece Joias do Infinito, esquece Thanos.
a escala agora é outra, subiu, ok? Evoluiu muito. E mesmo depois que o Loki resolver esse problema, né, do tear temporal, ainda vai ter um grande problema que bota em risco todo o multiverso. A guerra multiversal dos Kangs. Ou seja, o Loki tá lidando com ameaças que os Vingadores de um único universo nunca poderiam lidar sozinhos, não tem como. Exatamente igual o Vingador Prime fazia na HQ. E a gente já tem vários spoilers de bastidores aí que a TVA vai ir atrás do Deadpool e do Wolverine do Hugh Jackman. Inclusive fiz um vídeo sobre isso, ok? Então, muito provavelmente, o Loki vai recrutar os Vingadores multiversais dele igual o Vingador Prime. E sim, Deadpool e Wolverine são Vingadores também, ok? Nos quadrinhos, o Wolverine fez parte de várias formações importantes dos Vingadores. Chegou até a ficar do lado dos Vingadores da saga Vingadores vs X-Men. Olha isso. Wolverine ao lado dos Vingadores. Contra os X-Men. Em algumas fases dos quadrinhos, o Logan é mais Vingador do que X-Men. Ele não concorda com os termos dos mutantes às vezes. E o Deadpool é um dos principais membros da equipe fabulosa dos Vingadores, que é a formação dos Vingadores mais composta por mutantes. Bom, mas enfim, né? Esses dois pontos que eu falei, acho que já dão indício que o Loki vai se tornar um Vingador Prime. Outro indício é que os inibidores de magia foram desativados na TVA. E com o nível de ameaça que o Loki tá lidando, ele vai precisar evoluir muito a magia dele, até o nível de poder dele no geral. Ele tem que fazer isso. Ele tem que evoluir. Fora que o Vingador Prime, além da magia dele, ele também usava equipamentos do multiverso. Manopla do infinito, né? Esse tipo de coisa. Tudo que você pode imaginar que tem no multiverso. O Loki tá cheio de joias do infinito na TVA que funcionam dentro das linhas do tempo. Olha isso, ele pode usar essas joias. Eu até expliquei isso melhor no vídeo que eu falo sobre a possibilidade das joias estarem ou não funcionando na TVA agora. Fiz um vídeo sobre isso. Então, esse Loki também tá mega poderoso. Ele pode facilmente brotar no universo, numa linha do tempo lá, usando uma manopla do infinito. Só ir lá buscar na gaveta do Casey. Olha isso, galera. E ele também tem acesso à tecnologia da TVA, que é roubadíssima. Não dá pra competir com a tecnologia dessa. E isso tudo pra não falar que agora ele tá com os poderes de deslizamento temporal. A gente não sabe se ele vai ficar com time sleep até o final da temporada. Mas se ficar, o Loki já deve ser o mais poderoso do Sam. Me diz, quem que pode ser mais poderoso que esse cara? Que controla isso? Na boa, o cara é uma joia do infinito, por si só. Fora que tem outras joias, todas, né? Se você parar pra pensar, o Loki tem tudo pra ir por esse caminho aí de ficar ultra, hiper poderoso e liderar os Vingadores do Multiverso na guerra contra os Kangs. Eu já falei aqui também sobre esse Loki do Tom Hiddleston tá virando a nova cara do Sam. O novo Tony Stark do Sam. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, ok? Eu tô vendo isso acontecer agora, galera. Tá bem diante dos nossos olhos. E se isso acontecer, eu tô totalmente de boa com isso. Eu acho que esse cara tem tudo pra ser o novo rosto do Sam. Mas enfim, a última evidência agora é que o Loki, desde a primeira temporada, vem sendo preparado para ser o rei da TVA. Ou aquele que permanece colocou o Loki no caminho de governar a TVA. Ele queria que o Loki assumisse o comando da TVA. Inclusive, o final original da primeira temporada teria uma cena do Loki no trono lá no final, mas foi cortada para ter um final continuativo, né? Uma segunda temporada, deixar um gancho. Então eu acho que esse final acabou ficando pra agora, na segunda temporada. Tanto que no pôster da segunda temporada tem um Loki todo verde lá com os chifrões. Pode ver que todos os visuais do Loki nesse pôster a gente já viu nos 5 episódios dessa primeira temporada. São visuais mais Loki viajante do tempo, Loki século XIX, né? Loki agente da TVA. O único que foge da regra e que a gente ainda não viu foi esse mais espalhafatoso, que remete mais ao visual clássico do Loki. Remete mais ao visual do Loki rei de Asgard, igual o Vingador Prime. Então o que eu acho que vai acontecer é que no final dessa segunda temporada, no próximo episódio, a gente vai ver o Loki sentando no trono da TVA com esse visual lindaço aí, se consagrando como Vingador Prime. Depois a gente vai ver o Loki recrutando Vingadores pelo multiverso, iniciando toda a jornada dele para acabar com a guerra multiversal. Ele vai virar o maior herói do CM. Galera, só imagina o hype disso. Se o CM seguir por essa linha, e eu quero muito que eles sigam, eu quero muito, galera, vai ser o maior hype da história. Imagina o Loki como o rei da TVA, Vingador Prime, comandando Deadpool do Ryan Reynolds, eu tô arrepiado, comandando o Wolverine lá com o uniforme amarelo do Hugh Jackman, Homem-Aranha do Tobey Maguire, Homem de Ferro superior do Tom Cruise. Pô, eu arrepio de imaginar isso, porra, galera. Tudo bem que o hype tá baixo pra muitos, mas quando a gente pensa isso, não é maneiro isso, cara. Porra, eu fico... Quem fala, tá viajando, peito tá doido. Quem fala isso são os mesmos que falaram lá isso quando eu trazia aqui que ia ter Tobey Maguire e Andrew Garfield no Way Home. Muita gente falou isso, peito tá viajando, olha lá. Entendo, galera, que o Kevin Feige sabe que é exatamente isso que os fãs querem ver. Quando chegar em Dinastia Kang, em Guerra Secretas, ele sabe que é exatamente isso que tem
que entregar pro público. É a obrigação dele entregar isso pro público. Se não, é uma... Porra, cara, vai cair a bilheteria. Não para de cair, entende? Ah, mas alguns filmes saem, tipo Guardiões da Galáxia. Beleza, é fora da curva. Agora a tendência tá caindo. Então se preparem, porque se as estrelas se alinharem e o Loki do CM estiver realmente no caminho de se tornar o Vingador Prime, a gente vai ter... Vamos ver, né? Vamos ver os momentos mais irados do cinema de todos os tempos. Vocês estão hypados pra isso? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Porra, galera. Eu até me animei depois disso. Porra, é bom demais, né? Tô vendo os comentários. Quero ver se vocês estão igual eu. Mas tem que sair daqui inscrito. Pô, será que até hoje, né? Até hoje tem gente que tá aqui e não tá inscrito. Porra, não faz isso não. Dá essa moral pra gente, pô. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vou voltar em breve com mais sobre essas possibilidades. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!